A próxima questão, ela também envolve força, só que tem outros assuntos a mais aí. Vamos lá, é uma questão também da Olimpíada Brasileira de Física, certo? E diz o seguinte: uma das aplicações mais comuns das alavancas são os alicates. O alicate de corte, que está na figura, permite ampliar a força aplicada, que é a força que a gente faz. Eu trouxe até um alicate aqui, ó. Ele permite, ele permite ampliar a força aplicada, que é a força que a gente faz aqui, para cortar por esmagamento, que seria a força que é exercida nessa outra ponta, certo? A pressão mínima que corta um determinado arame por esmagamento é igual a 1,3 vezes 10 elevado a 9 newtons metro por segundo. Ou newtons por metro ao quadrado, desculpa. Se a área de contato entre o arame e a lâmina de corte do alicate for de 0,10 milímetros quadrados, se esse arame estiver na região de corte do alicate a uma distância de 2 centímetros do eixo de rotação, eu vou ler a questão toda, tá? E se a outra distância for a distância entre o eixo e a força aplicada vai ser de... Ficou um pouco confuso porque é muita informação. Mas vamos aqui resumir, Ele está dizendo que tem um alicate, certo? Está aqui o alicate. Tem uma força aplicada aqui, que é a força que a gente faz, e a força de corte, que é a força que é exercida nessa outra ponta. E ele tem um determinado arame que ele corta quando a pressão ela for essa aí que ele deu, 1,3 vezes 10 elevado a 9 newtons por metro quadrado. Ele dá a distância da força de corte até o eixo de rotação, que seria 2 centímetros, e a distância do eixo até a força aplicada, que seria de 10. E ele quer saber qual é a força aplicada, qual é a força que eu preciso aplicar para cortar esse arame ali que ele deu com aquela pressão. Beleza? Então, novamente aqui a gente não precisa do desenho, porque a questão já nos dá o desenho, certo? Então vamos pegar os dados da questão. Ele fala que a pressão para cortar o arame é de 1,3 vezes 10 elevado a 9 newtons por metro quadrado. A área dessa parte aqui de corte, a área de corte é de 1,10 milímetros quadrados. A distância entre a força de corte e o eixo de rotação é 2 centímetros. E a distância entre a força aplicada e o eixo de rotação é 10 centímetros. Todos esses dados estão na questão, certo? Então vamos aqui resolver a questão. Peguei a figura e os dados. Ele quer saber qual é a força que eu preciso aplicar, nessa região aqui, para poder cortar o arame, tá? Então, para isso, primeiro eu preciso saber com que força o arame é cortado, beleza? E a gente vai ver uma relação de pressão entre área e força, tá? A gente vai ver uma relação entre essas três grandezas: a pressão, a força e a área. De que maneira? Gente, pressão nada mais é do que quando eu faço força em uma área, se eu estou pressionando essa minha mão nessa outra, eu estou fazendo uma força sobre uma área, que no caso seria a área da minha mão. Então, para a gente calcular, já eu falo sobre o que apareceu aí, tá? Para a gente calcular a força de corte, a gente vai usar a expressão da pressão, que é a força de corte sobre, dividido sobre a área, tá? Apareceu essas coisas aqui, que eu esqueci de comentar, mas seriam as transformações de unidades. Por que a gente faz isso? Porque, como você vê aqui na pressão, nós temos ela em metros, e todas as outras coisas aqui que é relacionada a comprimento está em milímetros e centímetros, certo? Então a gente fez essa transformação para não dar nenhum problema depois. A área ela é 0,10 milímetros quadrados. Então, para transformar de milímetros para metros, certo? A gente tem que lembrar que volta 3 casas, É 0,001. 1 milímetro é 0,001 metro, ou seja, 10 elevados a menos 3, tá? Só que como nós estamos tratando de metros quadrados, esse 10 elevados a menos 3 ele também tem que ir ao quadrado,
Beleza? Então, 0,10 milímetros quadrados é igual a 0,10. O milímetros a gente substituiu por um metro por 10 elevado a menos 3. E como é milímetros quadrados, a gente coloca um quadrado aqui. Certo? E essas outras duas aqui também são transformações bem simples. De centímetro para metro volta duas casas, né? Então multiplica 10 a menos 2. De centímetros para metros volta duas casas. Multiplica 10 a menos 2. Tá? Então a gente fez as transformações aqui para não dar problema depois nos cálculos, né? Porque pode ter algum problema. Vamos voltar aqui para o cálculo da pressão. No caso, a pressão a gente já tem. E a área também. Falta só a força. Né? Então se a gente isolar ela, a pressão, a área, ela vem para o outro lado multiplicando, né? Então a força de corte vai ser igual à pressão para cortar o fio, o arame, multiplicado pela área do alicate, ó, a área de corte. Que são duas grandezas que a gente já tem aqui, ó, a pressão e a área. Então, a força de corte vai ser a pressão, que é 1,3 vezes 10 elevado a 9, multiplicado pela área, que é 1,10 vezes 10 elevado a menos 3, elevado a 2, certo? Então, quando a gente faz essa questão aqui, vamos ver o seguinte. Aqui é porque eu esqueci de colocar. Mas uma potência de potência, né? Ó, uma potência de potência aqui é uma multiplicação. Então, a gente vai multiplicar menos 3 vezes 2. Ou seja, vai dar menos 6. Então, isso aqui é a mesma coisa que 10 elevado a menos 6. Essa continha aqui, ó. Certo? E quando a gente for multiplicar isso com esse 10 elevado a 9... é uma multiplicação de potência de mesma base. Então a gente vai repetir a base, tá aqui o 10, e somar os expoentes. Aqui é 9 e aqui era menos 6. Lembra que eu fiz a multiplicação? Então vai ficar 9 menos 6, que é 3. Beleza? Aqui é porque eu esqueci de colocar esse passo mais detalhado, tá? Mas por isso que tem o 3 aí. E se a gente multiplicar 1,3 vezes 0,10, vai dar 1,13, tá? Então a gente multiplicou esses dois. E essas potências de 10 aqui, a gente multiplicou elas entre si. Ficou 0,13 vezes 10 elevado a 3 Newton. Só que para facilitar nossas vidas e tirar essa potência, nós vamos tirar ela, né? 10 elevado a 3 é a mesma coisa que 1000. Então é a mesma coisa que multiplicar 0,13 vezes 1000. Fazendo essa multiplicação, a gente encontra 130 Newton, certo? Então, o que é esse 130 newtons? Seria a força aplicada aqui, né, nessa parte de corte, para eu conseguir cortar o fio, né, o arame. Agora, se eu tenho que aplicar 130 newton nessa parte, quanto é que eu vou ter que aplicar aqui, tá? E aí, a gente vai calcular agora a força que a gente precisa aplicar, tá? Agora aqui vem um assunto, né, que foge um pouco, mas é necessário para poder fazer essa questão, que seria o momento. Quando a gente tem algum movimento de rotação, que seria no caso aqui, ó, a gente tem o eixo e essa haste ela gira em torno desse eixo, né? Juntamente com essa aqui também. Então, quando a gente tem esse movimento de rotação em torno de um eixo, a gente vai ter o momento daquela força que faz essa haste girar, né? Eu aplico uma força aqui, né? E essa haste ela gira em torno do eixo. Então a gente tem um momento. Nesse caso aqui, como a força que eu aplico aqui e a força que eu aplico aqui, elas estão no mesmo eixo, nós vamos dizer que os momentos eles vão ser conservados. Então, o momento é que eu tava com a garganta aqui inflamada. O momento dessa força aplicada na parte de corte vai ser igual ao momento da força aplicada aqui na haste, tá? Igual eu coloquei aqui, ó, o momento do corte é igual ao momento da força aplicada. Beleza? E a equação do momento qual é? Eu também não coloquei aqui, eu já vou colocar direto, mas a equação do momento é a seguinte: é a força que eu aplico, certo? Multiplicada pela distância da força até a haste, que é justamente, se eu mostrar aqui na figura, vai ser o quê? É a força que eu aplico, ó, no caso FA, multiplicado por essa distância aqui, ó, da força até o eixo de rotação. Então, a gente vai ter o quê? Que a força de corte, que o momento de corte vai ser
a força de corte, tá aqui, multiplicada por essa distância, né? A distância da força até o eixo de rotação. A mesma coisa acontece lá na força aplicada. Seria no momento da força aplicada, né? Seria a força aplicada multiplicado pela distância entre a força e o eixo de rotação, certo? A força de corte, nós temos, que foi encontrado aqui, ó, a distância C, né? Nós temos também, que foi dado na questão, a força aplicada a gente quer encontrar e a distância da força aplicada a gente já tem também dado na questão. Então a gente vai substituir os valores, beleza? Aqui eu só arrumei um pouco a equação, né? Já que a gente quer descobrir a força aplicada, eu peguei essa distância aqui que está junto com ela e joguei para o outro lado, né? Então ela vai dividindo. Então você vai ter aqui, ó, força de corte multiplicado pela distância de corte dividido pela distância aplicada, tá? Eu só transformei um pouquinho ali para ficar mais fácil de ver depois. Então, substituindo os valores agora, a força de corte é 130, beleza? A distância de corte é 2 vezes 10 a menos 2, ou 2 centímetros. E a distância da força aplicada é 10 centímetros, né? Ou seja, 2 vezes 10, 10 vezes 10 a menos 2. Beleza? Então, fazendo essa conta aqui, a gente vai ter o quê? Essas potências elas vão poderem se anularem, tá? Então, nós vamos ter 130, anulando as potências, não tem mais, tá? 130 vezes 2, 260, dividido por 10, que vai dar 26 newtons. Então, a gente precisa aplicar uma força de 26 newton para poder cortar o arame aí hipotético da questão, certo? Vamos voltar lá para ver se tem alguma questão com esse valor. Só que aí vocês veem aqui nas alternativas, né? E todos têm uma base de 10 aqui, né? 26 vezes 10 elevado a 1, 52 vezes 10 elevado a 1, né? Mas lá não deu isso. Mas a gente pode transformar para dar isso, né? A gente tem que a força foi 26 vezes 10 elevado, ou 26 newton, certo? Falei um pouco rápido aqui. Vocês concordam comigo que a vírgula nesse número aqui, ela tá aqui, né? Antes do 6. Então, se eu colocar a vírgula para cá, eu vou ter 2 vezes 2,6, certo? Vezes 10 elevado a 1, porque eu trouxe uma casa, né? Então, 26 newton é a mesma coisa que 2,6 vezes 10 elevado a 1 newton. E esse valor aqui nós temos, tá? Que seria, no caso, 2,6 vezes 10 elevado a 1, letra D, certo? Então, essas foram as duas questões sugeridas, tá? Questões de física, como eu disse, elas têm que serem desenhadas, né, para a gente conseguir visualizar, ver o que está acontecendo na questão. Qualquer dúvida, vocês podem comentar. Eu não sei se eu estou falando rápido demais, se eu estou explicando rápido demais. Isso a gente vai melhorando com o tempo, beleza? Só isso mesmo, essas duas questões que foram pedidas. E muito obrigado pela atenção. Até uma próxima.